Vamos criar um cubo, subdividir ele 3 vezes e aplicar o Shade Smooth. Vamos aplicar a subdivisão e criar uma extrusão na parte superior para criar as orelhas. Use S, Z mais 0 para deixar retinho. Vamos adicionar mais uma subdivisão em cima de tudo isso e ir escalonando para deixar do jeito que queremos. Apague um lado do coelho e coloque o modificador Mirror para fazer os dois lados ao mesmo tempo. Não esqueça de deixar o Mirror acima do Subdivision. Vamos criar uma esfera com um Mirror também para criar os olhos. E depois, nós vamos duplicar essa esfera, tirar o Mirror para fazer o nariz. Vamos criar um cubo para fazer a boca e extrudá-lo para baixo para deixar mais no seu formato. Vamos aplicar 2 subdivisões e aplicar um loop para restringir a forma. Agora, para fazer o palitinho, nós vamos criar um cubo no topo da cabeça do nosso coelhinho e aumentá-lo em Z para fazer o formato. Vamos selecionar todas as partes do nosso coelhinho e, por último, a cabeça dele, e Ctrl P para parentear tudo. Depois, vamos duplicar para criar os outros coelhinhos. Para fazer o morango, vamos criar um cubo, aplicar 2 subdivisões e Shade Smooth. Vamos escaloná-lo para deixar no formato. Agora, vamos criar um plano para fazer a folha. Crie 2 loops e vamos agora escalonar para fazer ele ficar mais no formato de uma folha. Agora, vamos adicionar um loop e duplicá-lo com Ctrl B, criando um loop no meio. E esse loop, nós vamos puxá-lo para criar a dobrinha da folha. Use Alt E para extrudar com formas normais e criar a espessura da folha. Vamos criar mais um loop no meio e, com a edição proporcional, vamos curvar a folha. Agora, vamos criar as outras folhas duplicando a primeira. Agora, vamos copiar o morango para criar a semente, e vamos escaloná-lo para deixar no tamanho. Usando a opção de rotação criando cópias, nós vamos criar as outras sementes. Vamos fazendo isso por todo o morango para criar todas as sementes. Para isso, é importante que você tenha colocado o cursor 3D no topo do morango e depois usar o pivô conforme ele. Dessa forma, quando rotacionarmos as sementes, elas vão seguir o eixo do morango.
Agora, vamos aplicar os materiais. Eu mexi no Specular e no Roughness, deixando o Specular maior e o Roughness menor. Depois, nós vamos ir no Shader Editor para mudar essa textura e deixar ela mais parecida com o nosso Dango. Aqui no Shader Editor, vamos adicionar um Noise Texture e colocar na Base Color. Depois, vamos mudando o valor para deixar bem pequenininho os noises, de forma que pareça mais com a textura do Dango. Após isso, eu adicionei um Color Ramp para que possamos mudar a cor do noise e a cor do Dango. Copiando esse material para os outros dangos, eu vou fazer a mesma coisa, somente mudando a cor. Ao selecionar o Node de Noise, apertando Ctrl T, se você tiver o addon de Node Wanger habilitado, ele irá criar esses outros dois nodes que possibilitarão você editar melhor a posição do nosso noise. Para o morango, eu apenas criei um novo material e mudei a cor, mexendo somente no Roughness e no Specular para deixar mais brilhoso. Para os olhos, primeiro eu utilizei o mesmo material do Dango. Depois, eu acabei mudando para uma cor mais escura e com um roughness maior. Agora, vamos criar um plano embaixo do nosso Dango e aumentar o tamanho dele. Vamos colocar uma cor e escaloná-lo em Z. Depois, selecionando a edge do meio, vamos dar um Ctrl B para criar a curvatura do plano e vamos adicionar um Subdivision Surface 2. Você pode colocar a cor que preferir. No meu caso, eu escolhi um rosinha. Agora, apertando Ctrl Alt 0, nós podemos colocar a câmera para nossa visão. E abrindo o menu com N, indo em View, nós podemos mudá-la para acompanhar a nossa visão. Dessa forma, fica mais fácil posicioná-la. Agora, vamos criar uma luz em área em cima do nosso morango e vamos posicionando para ver onde fica melhor. Eu gosto de ficar com uma janela aberta no Viewport e outra no modo de render. Dessa forma, eu posso ir mexendo e vendo onde a luz fica melhor. Agora, uma boa técnica é posicionar a luz onde dá para a gente ver bem marcada a forma do nosso objeto. Nesse caso, como são dangos, eles são bem redondinhos, então nós queremos que a sombra fique marcando a forma dele. E depois que eu achei a posição da primeira luz, eu fui mexendo para ver onde eu poderia posicionar a segunda luz de forma que a sombra não ficasse tão forte. Por fim, criamos uma terceira luz e apontamos ela para o nosso plano, de forma a dar um destaque mais legal e um efeito muito mais bonito. Para deixar o nosso render mais legal, vamos mudar a posição do nosso dango e deixá-lo de uma forma mais dinâmica. Agora, sempre olhando o nosso render, nós vamos mudando as luzes e fazendo os ajustes finais para deixar da melhor forma possível. Não esqueça de alterar o tamanho da nossa luz para deixar a sombra mais soft e menos dura.
Na aba World Properties, nós podemos mudar a cor da luz do mundo. Dessa forma, colocando uma cor mais para o roxo ou mais para o azul, o nosso render fica mais interessante. Aí no vídeo, eu estava testando algumas luzes e alguns renders diferentes, mas eu acabei deixando a luz mais para o roxo e você também pode mudar a intensidade dela nessa aba. Por fim, eu fui ajustando mais algumas coisas, mudei o contraste para contraste mais alto, e essas coisas eu posso fazer um vídeo depois explicando melhor. Eu resolvi fazer um vídeo narrado dessa vez, para o meu microfone ficar melhor, já que o do computador não é muito bom. E espero que vocês tenham gostado. Deixem qualquer dúvidas nos comentários e até o próximo tutorial.